Olá, querido irmão, querida irmã. Vamos nos preparar para celebrar o 19º Domingo do Tempo Comum. É uma liturgia da palavra, uma celebração que nós vamos vivenciar, nos convidando e fazendo uma grande exortação para que sejamos vigilantes. Nós vivemos num tempo em que se preocupa muito com a vigilância, a proteção das pessoas, a nossa proteção. Então nós temos câmeras nas nossas casas, no ambiente de trabalho, nós temos alarmes, nós temos cercas elétricas, temos guardas, existem os seguranças, os radares vigiam o trânsito, câmeras nas cidades, cães, pessoas que se protegem das mais variadas formas, inclusive com o absurdo de uso de armas. Então, diante de tudo isso em que nós vivemos neste tempo, a palavra de Deus vem nos exortarmos a sermos vigilantes, não perdendo o rumo para o qual nós estamos caminhando. Então, Jesus está fazendo o caminho para Jerusalém, conforme nós temos refletido nos últimos domingos, e ele vai formando o coração dos seus discípulos. A vida é preciosa, a vida não pode se perder, a vida veio de Deus e a forma de que nós encontramos é ficar atentos à vida e aos sinais dos tempos e às manifestações do Senhor na nossa vida. Então, nos cuidamos. A sociedade é uma sociedade protegida, vigilante, com tantos artifícios que podem dar proteção. Mas é preciso também ter uma vigilância espiritual. Uma vigilância humana, espiritual, que ajuda para com que a vida não venha a se perder. A primeira leitura que nós ouviremos é do livro da Sabedoria. Este livro ele foi escrito um século antes da vinda de Jesus. E num tempo em que estava grande a dominação do Império Greco-Romano. Era na Grécia, a dominação vinda, e ali tinha os seguidores do Deus Pai. Ali estavam aquelas pessoas que haviam se dispersado pela perseguição que acontecia aí do Império. E então uma outra coisa que acontecia ali no meio das pessoas era a idolatria, colocando algo ou o próprio imperador acima de Deus. Também muita imoralidade. Imoralidade no sentido de desviar o coração, de viver como vivia Sodoma e Gomorra, ou seja, ter um coração afastado do Senhor. Então, o autor sagrado, que é um autor desconhecido, ele faz uma exortação para que, através deste livro da sabedoria, ele faz uma exortação fazendo um elogio à sabedoria israelita. Aquela sabedoria que veio dando sustento para o povo peregrino, um povo a caminho, um povo que fazia
um caminho exodal. Portanto, a base desta leitura se refere ao livro do Êxodo, onde o povo teve uma grande libertação. Deus ouviu o clamor do seu povo, foi enviado Moisés, Araão, que ali eles libertaram o povo e o povo peregrinou. Então aquela foi uma noite de libertação para o povo. Houve uma libertação para aquele povo. Então, queridos irmãos e irmãs, vamos pensar, refletir se o mesmo não vem acontecendo nesses tempos atuais em que a sociedade se protege tanto, em que busca a vigilância, em que busca-se tanta proteção através aí das câmeras, de guardas, de cercas elétricas e tanto mais, mas se descuida da vigilância espiritual. Valores profundos transmitidos pela igreja, pela família, que vão se perdendo. Há uma certa imoralidade no sentido de desviar do caminho do Senhor. Então, o autor sagrado recorda, houve uma noite de libertação. Aquela sabedoria profunda dos israelitas, ela não pode se perder. Nós que queremos viver, fazer um caminho para Deus, hoje como discípulos de Jesus, não vamos perder a sabedoria divina transmitida a nós, aqueles valores que muita gente já colocou dentro da nossa vida, bons ensinamentos. Portanto, vamos manter firmes no Senhor, escolher, fazer como nos diz o Salmo 32, fazer uma escolha pelo Senhor. Feliz o povo cujo o Senhor escolheu por sua herança. Somos escolhidos de Deus, vamos aceitar esta escolha, aceitar que Deus nos escolheu. Então, o final do Salmo diz, no Senhor nós esperamos confiantes, porque Ele é o nosso auxílio e proteção. Confiar no Senhor. Ele é nosso auxílio e proteção. Então, no meio da necessidade da vigilância, considerando a necessidade da vigilância, não nos esqueçamos do Senhor, não nos esqueçamos dos seus ensinamentos na Sagrada Escritura e também na vida humana. Quanta gente tem a palavra de Deus encarnada na sua vida e nos transmite muitos grandes, profundos ensinamentos. Para isso, se faz necessário também fazer um caminho de fé. Exatamente, a fé é muito importante para nós e a segunda leitura da carta aos Hebreus toca justamente nesta questão da fé. É uma leitura, a carta aos Hebreus, capítulo 11, é uma leitura que fala de muita gente que fez um caminho da fé. Foi pela fé que isto aconteceu, que Abraão deixou a sua terra, foi pela fé que Moisés, e assim vai, seguindo. Mas, especificamente, o autor sagrado aqui, ele diz que a fé, ele dá uma definição de fé, logo no início da leitura. Ele dá uma definição de fé dizendo que a fé é o modo de já possuir o que ainda se espera. É uma convicção acerca das realidades que não se vê. Então, pela fé, alimentamos uma esperança. Já possuímos pela fé o que nós esperamos. E aí ele faz, o autor sagrado aqui faz a referência a duas grandes personagens, né, das Sagradas Escrituras, Abraão e Sara. Foi pela fé
que Abraão partiu, foi pela fé, e nós sabemos do testemunho dele de fé no sacrifício do filho da promessa, Isaque. Ele, confiando no Senhor, seguiu o que o Senhor lhe havia pedido. Foi pela fé que Sara, na velhice, concebeu e deu à luz ao filho Isaque. Assim a leitura vai lembrando. E no caminho da vigilância, somos chamados a ser vigilantes, é o tema principal desta liturgia que vamos celebrar. A fé se faz necessária, a fé é importante, e vamos nos perguntar como está a nossa fé. Querido irmão, como está a sua fé? Como está a fé do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos? A fé da sua vizinhança, a fé na sua comunidade, não simplesmente só cumprindo rituais, mas como está a fé? Realmente o nosso coração está aí, sentimos-nos acolhidos e escolhidos pelo Senhor? Como está a nossa fé? Vamos refletir também sobre esta realidade importante aí para a nossa vida. E o Evangelho que nós ouviremos, vamos rezar, é um evangelho que também toca nesta questão da vigilância, toca na necessidade da partilha. Se recordamos, no domingo passado, Jesus falava, né, da importância de ser rico para Deus, não rico para o mundo tão somente, mas rico para Deus. Foi contada aquela parábola do homem que fez o acúmulo nos seus celeiros da sua produção, e veio a palavra para ele. Deus lhe disse: louco, hoje mesmo será pedido contas da sua vida. Então, hoje o Evangelho continua, a palavra do Senhor continua, e Jesus pede para ser vigilante, cuidando dos pobres, fazendo partilha. Vendei vossos bens e dai esmolas. Fazei bolsas que não se estraguem, um tesouro no céu que não se acabe. Então, nós somos chamados a não fechar os olhos para os irmãos. Neste caminho para Jerusalém, logo no início, alguns domingos atrás, nós encontramos a parábola do bom samaritano. O discípulo de Jesus tem um próximo, depois encontramos Jesus na casa de Marta e Maria, o discípulo de Jesus serve, o discípulo de Jesus, ele escuta a sua palavra, se coloca aos seus pés. Depois encontramos o Evangelho que falava da oração. O discípulo de Jesus reza e vive a intimidade com o Pai. E no domingo passado, o discípulo de Jesus desapega dos bens, né? O discípulo de Jesus não está pensando em ter uma riqueza assim neste mundo, mas os bens, a riqueza que tem, deve ser a serviço da vida, tanto sua como das outras pessoas. E hoje o Evangelho mostra claramente esta realidade de ter uma vida, bens a serviço das outras pessoas. Dar a esmola. Fazer um tesouro no céu. Fazer um tesouro. Dar a entrega da vida de tal forma que tenha um sentido. Então, ser vigilante é estar cuidando das pessoas. Ser vigilante é não desprezar os pobres. Vivemos num país em que muita gente passa fome, muita gente tem a necessidade, às vezes não tem o que vestir, o que comer, e vamos recordar do capítulo 25 de Mateus, que diz: estive com fome, me deste de comer, com sede, me destes de beber. E então é a vigilância que nós vamos rezar, refletir, e vamos nos perguntar: como estamos? Como estamos fazendo o nosso caminho neste mundo, como irmãos, como filhos de Deus, filhos
do mesmo Pai, como temos cuidado, porque vai às vezes acontecendo que a gente vai esmorecendo na fé, nas coisas de Deus, quanta gente vai deixando para depois. E quando nós começamos, uma música do Padre Zezinho, dizendo, quando deixamos para depois as coisas de Deus, é um sinal de crise a separar a gente de Deus. Não deixemos as coisas para depois. Façamos o bem, cuidemos dos outros, vamos partilhar, e cada um tem muita coisa dentro de si que pode abrir as mãos, estender as mãos para ajudar. Querido irmão, querida irmã, tenha um abençoado domingo, uma boa celebração do domingo, e que possamos então cuidar da nossa vigilância espiritual, considerando a importância da sabedoria, daquela noite de libertação que o povo viveu lá no Egito, e que aquele ensinamento não pôde ser esquecido quando estavam dispersos. Aí o autor sagrado recorda a noite da libertação. Talvez nós estejamos precisando de este momento de libertação da parte de Deus. Não descuidar da fé, é pela fé. E a gente poderia incluir aí nessa leitura, foi pela fé que nossos pais nos levaram para ser batizados, que nós somos catequizados, pela fé que nós recebemos a Eucaristia, que participamos, é pela fé que vamos assumindo compromissos, e assim vai fazendo uma revisão da vida no caminho da fé. E não descuidando, portanto, da vigilância, no sentido de viver a vigilância, descobrindo o tesouro. Porque Jesus diz uma coisa muito séria: onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Onde está o nosso tesouro? Nos bens que nós possuímos? No banco, onde estão depositados o dinheiro? Eu fiquei me perguntando sobre isso e me descobri. Eu fiz uma descoberta importante, que meu tesouro não está em caderneta de poupança, não está em possíveis bens que eu possa ter ou encontrar, mas o meu tesouro está na missão de cuidar das pessoas, de viver a missão que Deus me deu. Onde está o nosso tesouro, aí estará o nosso coração. E na missão está o nosso Deus, que tanto nos ama, que tanto quer bem e que cuida de nós. Feliz domingo, abençoado domingo de alegria, de amor e de muita fé. Fique com Deus.